Muito boa tarde aos internautas do Diário da Região que nos acompanham nessa tarde de segunda-feira. Nós estamos aqui hoje com o Dr. Jenner Bulgarelli, advogado previdenciarista, especialista em direito previdenciário, direito ligado à previdência social, que vai ajudar o internauta a sanar algumas dúvidas do projeto de lei enviado pelo presidente Michel Temer ao Congresso na última semana, que altera as regras do regime previdenciário no Brasil, com o objetivo, segundo o governo, de estancar o déficit previdenciário, que é algo, inclusive, que há algumas... me parece que a realidade não é muito bem essa, até o doutor vai explicar melhor para a gente toda essa história aí. Eu convido o internauta a encaminhar para a gente suas dúvidas. É o momento que você tem de sanar algumas das suas dúvidas do regime geral de previdência. A gente está aqui com um especialista, um dos maiores especialistas nessa área em Rio Preto, que vai ajudar nós, jornalistas, e também principalmente você, telespectador, internauta, a tirar algumas dúvidas aí, né? Todo mundo tem dúvida, é um assunto complexo que envolve muitas mudanças e regras mais rígidas no geral, né? Dr. Jenner, obrigado pela presença do senhor, muito obrigado por nos atender aqui. Eu queria, no primeiro momento, doutor, que o senhor explicasse, em regras gerais, o que muda por essa proposta que o governo encaminhou ao Congresso. Pois bem, isso ainda continua sendo uma proposta. Tá? A PEC é uma mudança constitucional onde o governo federal pretende algumas alterações no regime geral de previdência social. Ela tem aí como um divisor de águas apenas a concessão de aposentadorias por idade. Então, as aposentadorias por tempo de contribuição, ela tem uma tendência a desaparecer da legislação. Pois bem, mas ainda existe aí muita situação que vai acontecer. Isso foi para o Congresso, feliz ou infelizmente foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça em 24 horas. E agora os nossos congressistas vão votar, com apoio, espero eu, de alguns técnicos da Previdência Social, para estabelecer alguns parâmetros que, pela proposta à emenda constitucional, ainda existe muita dúvida do que de fato vai acontecer se ela passar pelo Congresso Nacional. Pois é. Doutor, assim, em linhas gerais, o que as pessoas ficaram mais assustadas num primeiro momento, né, é a questão do tempo de contribuição, né, porque por essa proposta do governo, seriam, corrija se eu estiver enganado, serão 35 anos de contribuição, 65 anos de idade, não é? Quase. Né? Mas me parece que com esse tempo mínimo de contribuição, ela recebe 50% do que ela deveria. Para ela chegar a 100%, teria que trabalhar 49 anos. É o que a Previdência colocou isso. Exatamente. E acho que isso assustou demais a população, não foi, doutor? Sim. A regra nova para os homens menores de 50 anos e para as mulheres menores de 45 anos, se aplica de imediato a nova regra, que exige a idade de 65 anos, independente do sexo, e o tempo mínimo de 30 anos de contribuição mulher, 35 anos de contribuição homem. Contudo, esse benefício ele vai se tornar integral quando completar 49 anos de contribuição e 65 anos de idade. Essa seria a fórmula nova que o governo está tentando que passe essa nova legislação. Pois é, doutor, é um pouco duro isso para o trabalhador, né? E eu acho que é assustador você pensar que você precisa de 49 anos de contribuição, né? Ou seja, a pessoa teria que começar a trabalhar com 15 anos, né? Para conseguir chegar aos 65 anos e os 49 de contribuição e conseguir os 100%, que é o teto, né? Sim. É um pouco duro, você não acha? Eu entendo que, inclusive, com esse perfil, a mudança, ele vai desestimular muito contribuinte individual
muito autônomo, muitas pessoas de baixa renda a permanecer contribuindo aos cofres previdenciários. E aí eu acredito que vai diminuir um pouco, inclusive, a arrecadação. Sim. Porque há um desestímulo, uma pessoa hoje com 40 anos de idade aí, que já tem mais de 20 anos contribuído, vai ter que chegar lá aos 49 anos de contribuição para ter direito a um benefício integral. De fato, de fato. Uma coisa também que se colocou, bom, me parece que o Brasil é um dos poucos países que hoje você consegue aposentar por tempo de contribuição somente, né? E não por idade necessariamente, né? O que o governo agora quer atrelar é a idade ao tempo de contribuição, né, doutor? Me parece também que, por outro lado, seria mais justo mesmo a pessoa ter um tempo, uma idade para se aposentar, né? Porque às vezes o trabalhador ele aposenta com 50 anos e às vezes ele está no auge da produtividade dele, se é um trabalhador, né, não, fora o trabalho manual, mas o trabalhador intelectual. Às vezes ele está no auge e ele aposenta com 50 anos. Isso é ruim para o Brasil e isso contribui também para esse suposto déficit da Previdência, não? Veja bem, esse trabalhador intelectual, esse empresário, esse executivo, ele, apesar de estar se aposentando aos 50, 55, veja bem, para se aposentar aos 50 anos, ele tem que ter iniciado a contribuição aos 15. Sim. E, infelizmente, essa não é a cultura brasileira, né? A cultura desde que eu me recordo, o início das contribuições, ela acontece depois que a pessoa sai da faculdade, ou depois que consegue o primeiro emprego. Sim. Então, dificilmente isso acontece, de fato, aos 50, aos 55 anos, a não ser que aquelas pessoas que, de fato, iniciaram a contribuição muito precoce. Ponto de vista bem particular meu, que iniciou a contribuição bastante precoce, eu entendo que seria precoce também a concessão desse benefício. Afinal de contas, muitas pessoas aí que já contribuíram por mais que 30, mais que 35 anos de contribuição. E pela regra, quando ele se filiou à Previdência Social, a regra estabelecia o tempo de 30 ou 35 anos. E aí o governo, tentando diminuir ou arrecadar mais dinheiro, muda-se as regras. Então eu costumo dizer assim, você entra num jogo de futebol e aos 40 minutos do segundo tempo, muda-se a regra do futebol. Então quem está ganhando de 1-0 passa a estar empatado. Então é mais ou menos assim. É uma situação bastante delicada, as mudanças que ocorrem com o passar de um contrato. Sim. Então você se filiou à Previdência Social com uma determinada legislação e com o passar do tempo a legislação ela vai com um dinamismo muito grande. Isso eu me recordo a partir de 1991, com esse dinamismo sempre em prejuízo ao segurado. Sempre em prejuízo. A gente ouve falar em déficit previdenciário já há bastante tempo. Infelizmente o governo, muitas vezes, ele não comprova esse déficit. Ele solta, olha, a Previdência está em déficit. Quando a gente começa a falar com o governo em números, já que está em déficit, vamos sentar com as receitas e vamos sentar com as despesas. Nós não encontramos técnicos da Previdência Social ou o próprio ministro da Previdência Social para falar de fato. Vamos sentar com as determinações constitucionais, onde estão as receitas e onde estão as despesas. Vamos ver se esse déficit é real. Pois é. Essa questão do déficit é interessante, né? A gente até vinha conversando um pouco antes de começar o programa aqui. O governo alega um déficit na Previdência, mas na verdade, se as contas previdenciárias fossem mantidas, né, naturalmente, sem que ninguém usurpasse, entre aspas, Sim. as receitas, parte das receitas, né, se o governo não pegasse parte das receitas para custear outros gastos que ele tem, a Previdência seria superavitária, não seria, doutor? Sim, olha, comprovadamente, isso é documento, isso é provas documentais do superávit previdenciário. Sim.
Quando a gente fala em benefícios previdenciários, em INSS, em Previdência Social, existe todo um custeio para você ter as despesas. Então, quando a gente chega a esse número por determinação constitucional, o déficit se torna superávit. Sim, de fato. Tem a questão do PIS/COFINS, né? Uma série de... Sim, contribuição sobre lucro líquido, uma série de receitas que a Previdência teria, mas não tem. Mas de fato ela não recebe. Não tem, e além de tudo, essa última que foi a desvinculação da Receita da União, que até recentemente era de 20%, e agora passou para 30%. Veja bem, o governo federal, ele vai ao cofre previdenciário, pega 30% de sua receita, leva para onde ele bem entender. Sem compromisso de devolver. Sem compromisso, não sem devolução. Sem Isso devolução. É histórico, né, doutor? Não é algo que acontece agora nesse governo, no governo passado, isso vem de décadas, né, doutor? Não. Esse estigma do déficit previdenciário, ele se arrasta já a inúmeros presidentes, a inúmeros ministros, sempre desenhando nesse sentido. Verdade. Diante disso, doutor, como é que o senhor vê essa urgência do governo em propor essa reforma com o argumento de que realmente se não reformar vai quebrar, em alguns anos vai estar insustentável? Como é que o senhor, como especialista na área, vê esses argumentos do governo? Olha, de fato a reforma ela é necessária, mas eu entendo que não nessa velocidade e não com essa ganância. Sim. Tá? De fato a gente percebe aí, principalmente na área rural, onde a arrecadação rural é muito inferior à concessão dos benefícios rurais, em virtude exatamente da não contribuição dos produtores rurais, daqueles que vivem em economia familiar que não contribuem entre aspas, a forma de contribuição dele é sobre o produto comercializado. E é concedido para eles os benefícios de aposentadoria, para o segurado, para a sua esposa, para os seus filhos, todos aqueles que fazem parte do núcleo familiar. Então ali, sim, de fato, existe necessidade de uma reforma, existe necessidade. Mas essa ganância do governo em fazer uma reforma que vai pegar aquele trabalhador que hoje, um homem com 49 anos de idade, que já tem aí 25 anos de contribuição, vai se aposentar só aos 65 anos de idade. É difícil, né? Chega a ser cruel, né? É uma situação muito delicada. Muito delicada. Doutor, até o senhor tocou num ponto interessante. E vai haver pela proposta do governo, vai haver uma transição, né? Homens que têm acima de 50 anos e mulheres acima de 45, eles vão pagar um pedágio para se aposentarem nessas novas regras, né? Isso não está muito claro, né, doutor? O que está na emenda constitucional são os homens acima de 50 anos e as mulheres acima de 45 anos, que, se de fato a lei for aprovada, a emenda for aprovada, a contagem, nós paramos naquela data, a contagem de cada pessoa individualmente. Então você pega uma mulher hoje com 28 anos de contribuição, pela legislação nova, faltariam 2 anos para ela completar os 30. Sobre esses 2 anos eu acresço 50%. Então nesse caso em particular que faltava 2 anos, se tornam 3. Tá? Então a regra diz assim, aumenta 50% do período que faltava na data da publicação da lei. Então, se um homem faltava 5 anos, maior de 50 anos de idade, faltavam 5 anos, eu vou aumentar em 2 anos e meio a contribuição dele, para que ele não encaixe na regra dos 65 anos. Sim, entendo. Esse é o pedágio. Exatamente, é o chamado pedágio. Então, muita gente fala, não, eu pago o pedágio. Não, esse pedágio não tem como ser indenizado, pago. Sim. Ele tem que ser contribuído mensalmente e em dia. Sim. Infelizmente, desde quando houve a emenda constitucional número 20, que teve o primeiro pedágio lá de 40%,
a maior parte da população se manifestava em favor a pagar. Não, de fato, eu prefiro pagar o pedágio e me aposentar. Não, assim, né? Esse pedágio não é recolhido da forma que as pessoas pensam, quanto menos indenizado. De fato, ela vai ter que trabalhar e contribuir por mais X tempos, dependendo do que faltava para cada pessoa em particular. Então, a partir daí, cada caso é um caso. Um homem com 32 anos e 3 meses de contribuição no dia que mudou a lei, vai se aplicar a regra para aquela pessoa em particular. Entendo. Perfeito. Um internauta aqui está perguntando sobre professor. Ela é professora e ela quer saber o que muda. Porque hoje o professor tem um regime um pouco diferenciado de aposentadoria. Pelo que está no projeto aqui, da emenda constitucional, ela vai ter o mesmo perfil da lei atual. Diminui-se em 5 anos. Continua. Continua diminuindo em 5 anos. Perfeito. Uma outra, a Marisa Ribeiro, ela está dizendo num caso particular dela, que ela está com o braço 75% rompido, mas aí o médico do INSS falou que ela é apta a trabalhar ainda, tal. Ela tem 57 anos, 13 de contribuição. Enfim, independente do caso dela, como é que ficam as aposentadorias por invalidez agora, doutor? Muda alguma coisa? Muda bastante. Os benefícios por incapacidade, eles vão partir sempre de 51%. Então, se a pessoa hoje conta com 20 anos de contribuição e é segurado da Previdência Social e existe atualmente uma incapacidade total e definitiva para aquela pessoa, ela vai partir, vai ser feita a média da contribuição, aplica-se 51% sobre essa média e 1% para cada ano que aquela pessoa tenha contribuído. Então, um perfil de uma pessoa com 50 anos de idade, 20 anos de contribuição, sofre um acidente de qualquer natureza ou uma doença que não seja profissional e que incapacite de forma definitiva. Então eu vou partir dos 51% mais 1% a cada ano que ela tenha contribuído. Então esse benefício, que hoje ele é de 100% da média, ele cairia para 71% da média, porque ela tem apenas 20 anos de contribuição. Entendo. Quer dizer, fica mais difícil do que é hoje. Né? Vai diminuir o valor do benefício por incapacidade. Sim. Da mesma forma que a tendência é que diminua o valor do benefício por tempo de contribuição, também é por incapacidade. Por outro lado, os benefícios por incapacidade originados por acidente ou doença do trabalho, esses continuam em 100%. Sim. Então, a doença incapacitante originária do trabalho ou acidente do trabalho, ele continua, se a incapacidade for total e definitiva, ela continua em 100%. Isso não muda, então? Não, isso pelo projeto que está aqui, ainda não muda. Entendi, perfeito. As pessoas estão bastante indignadas aqui com o governo federal, né? É natural que isso aconteça, as pessoas gritam, fora Temer, etc, mas eu convido novamente o internauta a colocar dúvidas, né? A oportunidade que você tem de tirar dúvidas sobre a Previdência, as mudanças, as propostas de mudança na Previdência, né? Então, para além da indignação, que é perfeitamente compreensível, por favor, encaminhe dúvidas para a gente tentar aí, né, aclarar essas mudanças que são complexas mesmo, inegavelmente são complexas. Eu queria aproveitar aí e perguntar para o doutor a questão da pensão, né? Me parece que também isso muda, não se pode mais acumular, me parece, aposentadoria com pensão. Tem que aproveitar e morrer logo. Isso aí, Infelizmente. Vamos escolher uma data melhor para se morrer. Então, doutor, o que muda, doutor? Pois bem, a regra hoje, atual, é de que, apurado o valor da média das contribuições daquele segurado que faleceu, é aplicado 100% sobre aquele salário de contribuição e concede o benefício à viúva e seus dependentes. Tá. Pois bem, pela regra nova,
esse percentual que se falava atualmente em 100%, ele vai diminuir para 50%, aumentando em 10% a cada dependente comprovado. Pois bem, então, se a pessoa faleceu, ela teve uma média de salários na véspera do óbito, um exemplo aí de R$2.000. Então, se a pensionista, a viúva, ela não tem outro dependente que não seja ela, o benefício vai ser de R$1.000 por mês. Sim. Isso vai depender também da idade do segurado e da idade da pensionista, para se saber qual é a duração desse benefício. Pois bem, se essa viúva tem 3 filhos menores de 21 anos, o benefício dela sai de 50% para 80%. E a cada filho que vai se tornando, vai tendo a maioridade, aquela cota de 10% vai extinguindo do benefício. Então o benefício que era de 80% cai para 70%, com a maioridade do outro filho 60% e até voltar aos 50%. Essa era uma regra próxima do que havia antes da Lei 8.213 de 91, que partia-se um período da lei em 50%, depois em 60%, aumentando 10% em cada dependente. Contudo, esse 10% de cada dependente era convertido à viúva com a maioridade dele. Então, se o filho completasse os 21 anos, esse valor era convertido para a viúva. Hoje não, pela regra do projeto, se o benefício foi concedido em 80% por ter 3 filhos menores, com a maioridade de cada um deles, vai diminuindo até chegar nos 50% novamente. Então ficou bem mais rígido isso, né, doutor? Então é aquela situação que eu brinquei no começo, aproveitar para morrer logo, para não apanhar a viúva, porque a vida da viúva, ela vai continuar da mesma forma. O salário do marido vai continuar fazendo falta e para unir os dois, e se ela trabalha ou não, para unir as verbas e manterem aquela residência. Então, com a falta dele, o governo está entendendo que 50% da despesa está eliminada. E não é assim, né? Porque ele é um Não, a conta não é, a conta infelizmente não é essa. Não é essa, é verdade, de fato. A Gislaine Grazef, ela está dizendo o seguinte, doutor: minha mãe em 2017, no ano que vem, faz 15 anos de contribuição e 60 anos de idade. Ela tem chance de se aposentar? Pois bem, esse é um comentário que o projeto de lei ele é omisso. É omisso. Nós ainda não temos no projeto de lei exatamente essa situação. Faltando a idade e faltando o tempo para o benefício por idade. Sim. Então, aqui o projeto de lei ele fala que exige 25 anos de contribuição. Sim. E 65 de idade. Pois bem, aí ele comenta na legislação transitória que o período que falta para completar o tempo será aumentado em 50%, mas ele não fala da idade. Então, no caso dela em particular, eu até entendo que a legislação ela vai amparar numa regra transitória, considerando que falta 1 ano de contribuição. Se eu aplicar o pedágio que a lei determina, vai ficar faltando 1 ano e meio. Só que ela, com 59 anos de idade, foi o que eu entendi, ela vai estar completando 60 o ano que vem. E a lei não fala sobre um pedágio sobre a idade. Ela fala, vai para 65 anos o benefício, a idade mínima. Então é um ponto na emenda constitucional que não está claro. Não está claro. Não precisa de técnicos para poder esclarecer e melhorar essa situação. De fato. Aqui o Vitório Silva faz um elogio ao doutor aqui. Esse é o cara, esse tem meu respeito. Muito bom.
Bom, eu sei que não é muita praia do senhor, doutor, que é a previdência em área pública, né? Fundos de previdência públicos. O José Carlos Duarte, ele pergunta: como fica o funcionário público estadual com essas mudanças? Tem 47 anos, 23 de contribuição, atualmente temos uma aposentadoria especial com 30 anos de contribuição. Com a reforma, ela acaba? Não é muita praia do senhor, mas não sei se o senhor pode... Veja bem, o que tá aqui na legislação, de fato, não é do meu conhecimento profundo a área de servidor público, mas o que tem aqui na legislação são os ingressos anterior a 16 de dezembro de 98 até 2003, posterior a 2003 até a presente data. São legislações que vão ser aplicadas de forma transitória, que de fato eu não vou poder responder por falta de conhecimento meu. Na emenda constitucional comenta sobre o assunto, mas ela é uma emenda muito recente, que apesar de não ser a minha praia, o meu negócio, eu vou chegar a estudar essa parte. Mas não deu tempo de chegar a entender todo esse mecanismo das mudanças para o servidor público em particular. Agora, uma opinião do senhor como especialista, o senhor acredita que as regras têm que ser as mesmas, doutor? O senhor acha que o servidor público, pessoal da iniciativa privada, o senhor acha que é justo igualar essas regras? A tendência é que isso aconteça. Nós podemos perceber com a emenda constitucional de 98 que já houve a proximidade, e com esse mecanismo dessa emenda constitucional, ele vai se tornar mais próximo ainda. É uma situação que a tendência é que eles se unifiquem. Funcionem iguais. Então, uma coisa só, né? Portanto, que a partir de um certo período, salvo engano, 2003, o servidor público ele tem a previdência dele, do regime próprio da Previdência Social, e também tem um incentivo à Previdência Privada, para que ele, quando ele de fato aposentar, ele receba dos dois organismos e complete a renda dele. Sim, é verdade. Até agora uma dúvida até minha particular, doutor. Diante da tentativa do governo de tornar mais rígidas as regras de aposentadoria, porque isso é inegável, né? Fica mais interessante para o trabalhador que tem a possibilidade fazer uma previdência privada, investir numa previdência privada como complemento? Como é que o senhor avalia isso? É uma situação que eu vejo também bastante delicada. Né? Quando a gente fala hoje em previdência privada, nós falamos em algumas instituições financeiras, somado a algumas empresas seguradoras, que comercializam os fundos de previdência privada. Contudo, esses fundos não existe garantia alguma do governo federal, Banco Central. Se aquela instituição financeira fechar as portas, leva 100% do seu dinheiro. É um risco, é verdade, bem lembrado, doutor. Leva 100% do seu dinheiro, não com uma poupança que tem 20 mil reais ou um pouco mais que isso por CPF, não. Infelizmente, aí o órgão regulador, que é a SUSEP, não existe uma garantia. Se aquela instituição financeira fechar as portas, você perde todo o seu capital. Você perde o seu capital. Não existe garantia do Banco Central contra isso aí. É um risco terrível. Então, uma situação delicada, indica tal previdência, ou tal instituição financeira, ou tal seguradora. Nós não sabemos o dia de amanhã. Uma economia que anda o Brasil, uma economia que anda o mundo. É uma situação que você, olha, vou indicar tal empresa. Amanhã ela pode amanhecer de portas fechadas. Por maior credibilidade que ela tenha hoje, a gente não sabe o dia de amanhã. Infelizmente, aí nós vemos o maior banco inglês de porta fechada. Então é uma situação que vamos indicar, não, particularmente eu não indico. O senhor não indica? Eu não indico tal instituição ou tal instituição, exatamente porque é um risco. Nós temos algumas aí, nós temos o ABPREV, que eu entendo que é uma previdência privada segura, considerando que
é um organismo mantido pela própria OAB e assim por diante. Contudo, eu não, assim, ó, vamos indicar uma outra previdência mantida por qualquer banco. Sim. Não. Não dá, né? Não tenho capacidade de fazer esse tipo de indicação. Perfeito. Doutor, a Silmara Vitoretti, ela diz o seguinte: tenho 46 anos de idade e tenho desde fevereiro de 2016 30 anos de contribuição. Convém pedir minha aposentadoria? Eu imagino pegar as regras atuais. Ela já preencheu os requisitos pela regra atual. Pois bem, pelo projeto, esse direito vai ser garantido. Pelo projeto. Do projeto até isso se tornar uma emenda constitucional, muita coisa vai acontecer. Eu particularmente entendo que esse direito adquirido com esta condição particular, já ter cumprido mais de 30 anos de contribuição, de fato ela tem direito adquirido. A se aposentar nas regras atuais. Exatamente, pelo que está no projeto. Sim, sim. Não sei se isso vai permanecer. Tá? Sim. Quando a gente fala em direito adquirido, em previdência social, é complicado você dizer que, ó, de fato, não se preocupe que nada vai lhe acontecer. Não. O nosso órgão supremo de justiça no Brasil hoje, ele diz o seguinte: você tem o seu direito adquirido após a concessão do seu benefício, ou muitas vezes a partir do protocolo do seu benefício. Quando você ainda não protocolou, ele não foi concedido, o Supremo Tribunal Federal entende que é uma mera expectativa de direito. Então, não temos nem onde se socorrer se de fato uma pessoa com o perfil dela for prejudicada com a nova emenda. Sim, olha. Se o próprio Supremo entende que quem não tem o benefício protocolado não tem o direito adquirido, então é uma situação... Talvez seja interessante ela se aposentar agora, correr e se aposentar, né, doutor? Para tentar pegar essas regras A legislação previdenciária hoje, ela prevê que ela pode protocolar o benefício, Sim. o benefício pode ser concedido e ela pode pedir a desistência desse benefício. Então, protocola, o agendamento previdenciário aqui, em Rio Preto principalmente, ele está marcando para, salvo engano, fevereiro, abril do ano que vem, para levar a documentação. Até lá, essa emenda acredito que já tenha passado ou não passado, ou melhorado ou piorado. Mas chegou até aquela data, não houve a mudança, conceda o benefício. Saiu a concessão, tudo bem, agora eu vou pedir a desistência. Desiste daquele benefício. O direito dela, no meu ponto de vista, está garantido. Amanhã a regra mudou e a tendência foi prejudicá-la, ela pode ir lá e pedir para que esse benefício seja reativado. Sim, ela tem essa... Pela regra de hoje, ela tem esse privilégio. Exatamente. A Roseli Gilmar Boing está dizendo o seguinte: meu marido tem 44 anos e é aposentado por invalidez por hernia de disco e um desvio na coluna. Será que ele pode perder ou diminuir o salário dele? Acho que ela quer dizer a aposentadoria dele, né? Veja bem, os benefícios por incapacidade, eles não são vitalícios. Então, nesse caso, por essa legislação, não alteramos em nada esse benefício. Sim. Tá? Mas, pelo que consegui no último ano agora, de 2016, os benefícios com segurados, com idade semelhante à dele, eles vão passar por uma nova perícia, uma reavaliação, e saber se de fato ele tem como retornar ao mercado de trabalho com uma readaptação ou não. Tá? Então esse benefício dela, por essa legislação, pela nova lei, não muda em nada. Ela pode alterar por conta da reavaliação. Exatamente. Que obrigatoriamente vai ter que passar, né? Perfeito. Bom, a Dani Carlos Araújo Silva está perguntando aqui: homens com 65 anos e 12 anos de contribuição ainda conseguem se aposentar? Pela regra atual, acho que sim. Não, né? vamos lá. Pela regra atual, ele exige para o homem 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Sim. Pois bem,
Esse fator 15 anos de contribuição, ele surgiu com a Lei 8.213 em 1991. Até então eram 5 anos. E a partir daí, salvo engano, em 1994, passou a se aumentar 6 meses a cada ano. Então, em 94, passou a ser 5 anos e meio, em 95, 6 anos, e assim sucessivamente, até que em 2011, de 2011 para cá, são 180 meses. Pois bem, se essa pessoa em particular está completando os 65 anos posterior a 2011, exige 180 meses, pela regra atual. Se ele completou 65 anos antes de 2011, eu vou aplicar o número de meses exigido para cada ano no passado. Então, em 2010, exigia 14 anos e meio. Então, se essa pessoa completou 65 anos em 2010, eu vou aplicar 14 anos e meio, pela regra atual. Sim. Pois bem, mas essa é mais uma lacuna da emenda. Não diz nada. A lacuna da emenda fala, ele já tem os 65 anos. Ele tem 12 anos e meio de contribuição. Então, aqui, o que subentende é que ele vai ter que, ele já tem os 65 anos. Isso está na regra, isso está na regra. Ele, sobre os 12 anos e meio que tem hoje, faltavam então 2 anos e meio. Sim. Sobre esses 2 anos e meio, aumentamos em 50%. Vai ter que mais um ano e alguma coisa para fechar o chamado pedágio. Ele vai ter que continuar um certo período ainda, provavelmente. Além dos 15. Além dos 15. Então, vamos colocar se fosse exatamente 2 anos que faltaria para ele. Então, 50% de 2 anos, 1 ano. Então, ele teria que ter os 65 anos, mais 16 anos de contribuição. Sim. Entendi. Perfeito. Bom, a gente já caminha para o encerramento aqui. Juliana Delúcia está dizendo, minha mãe tem 53 anos e apenas 10 anos de carteira, imagino contribuição, né? Quando ela poderá se aposentar? Pelas regras atuais, acho que ela tem que esperar chegar à idade, não é, doutor? Como é que é isso? Com 53 anos de idade, por essa legislação, pela emenda constitucional, ela vai ter que ter o pedágio. O benefício mais próximo para ela seria o benefício por idade, aos 65 anos, desde que ela tenha contribuído os 15, mais o pedágio. Mais o pedágio, sim, entendo. Perfeito. Uma última dúvida aqui do nosso internauta. Renata Issas. Meu marido tem 53 anos de idade e contribuiu 38 anos. Ele já pode aposentar? Sim, ele já pode aposentar. Com 53 anos de idade e 38 de contribuição, podemos até somar. Olha, ele começou a trabalhar cedo. Podemos até somar para saber quanto tempo ele já tem. Então ele vai ter aqui 38 mais 53. Hoje ele tem o que nós chamamos de 91 pontos. Faltam aí 2 anos de trabalho mais idade para ele completar a fórmula 95. Que é atual, né? Atual, para que seja para ele concedido um benefício de 100% da média. Então abre-se um parênteses. Na emenda constitucional, ela não comenta nada sobre a fórmula 95. Se vai ser aplicado o mesmo pedágio de 50% do que faltava para chegar à fórmula 95. É omissa a proposta da emenda constitucional. Então ele tem 91. Se ele tiver mais 2 anos de trabalho, 2 anos de contribuição, com mais 2 anos de idade, ele estaria fazendo 95 pontos, sim, que seria a fórmula 95. Aposentaria com 100% da média. Sim. Através da proposta dessa emenda constitucional, ela não comenta se vai ter ou não pedágio sobre esse perfil aqui da fórmula 95. Entendi. Não temos essa notícia ainda. Pois é, o senhor está falando, tem muita lacuna, né, doutor? Assim, muita lacuna na legislação.
Sim, isso só um debate mesmo para... Eu acredito que os deputados e os senadores precisarão de muita gente que tenha um conhecimento específico da matéria para poder afirmar se essa mudança com esse perfil, da forma que está aqui, ela está muito incompleta. Sim. A necessidade de se aprimorar muito a ideia de quem se pretende mudar a legislação aqui, que hoje essa é uma pauta 100% da Casa Civil do governo federal. Sim, sim, de fato. Perfeito. Bom, acho que era isso. As pessoas têm outras dúvidas, mas são muito parecidas com essas. Eu agradeço muito ao internauta que participou, que enviou várias questões, além dos protestos aqui. Agradeço muito a presença do Dr. Jenner, que veio aqui gentilmente para ajudar o internauta a tirar suas dúvidas, a acalmar um pouco a angústia, né, das pessoas que estão para se aposentar ou que já estão na regra, já respondem à regra atual para se aposentar, enfim, né? A questão agora é acompanhar, imagino, né, doutor, esse debate no Congresso, o que vai acontecer, vai ter muita pressão de vários lados, e ver o que vai acontecer disso. Eu acho que alguns meses ainda serão necessários aí, né, doutor, para chegar a um denominador. É difícil falar em alguns meses quando o governo quer. Isso de fato, é verdade. Ele quer. Tanto é que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça em menos de 24 horas. Agora isso vai para votação. Pois é. Da forma que aconteceu a última votação, posterior à data do acidente aéreo lá, sim, que mudou assim. Né? Quando é o que o senhor falou, quando é do interesse. Quando é do interesse, então é difícil falar assim, olha, não, espere o ano que vem. Sim. Que não vai dar tempo. Não é assim, né? Fica a dica. Se preencheu todos os requisitos, agende o seu benefício, conceda a aposentadoria, não receba FGTS, não receba o PIS, não receba o primeiro pagamento, vá lá e peça o cancelamento. O seu direito está adquirido. Ou via administrativa para recuperar esse benefício e passá-lo a ser apto a você receber, ou via judicial. Então não esperar, quando eu falo em regra de mudança previdenciária, não tem como afirmar o que vai acontecer no dia seguinte. Sim. Não tem. A dica mesmo a pessoa já preenche os requisitos, procurar a previdência. Protocola o benefício, depois pede o cancelamento, mas... Sim, pelo menos já está mais tranquilo, sim, né, doutor? Doutor, muito obrigado pela atenção. Queria aproveitar aqui, se o senhor puder deixar algum contato, algum e-mail, algum telefone de contato, se o senhor preferir. Pois não, o telefone comercial é o 17 3232 5358. O senhor pode repetir só para... Vamos lá. 17 3232 5358. Fica aí então para o internauta, tem dúvida, pode entrar em contato diretamente com o doutor, uma pessoa altamente gabaritada para tirar suas dúvidas e lhe ajudar no que for preciso. Muito boa tarde a todos os internautas, obrigado mais uma vez por nos acompanhar e até uma próxima oportunidade. Obrigado.